Fala Dev, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como fazer uma requisição assíncrona utilizando Ajax. Eu tenho aqui uma tela de login que nós fizemos no vídeo passado, uma tela animada, e eu estou rodando o servidor embutido do PHP, que está rodando aqui na porta 8080. Aqui, ó. Essa é a nossa tela. Ela por enquanto não está fazendo nada, só tem o layout da aplicação por enquanto. E eu vou te mostrar como fazer isso com uma requisição assíncrona Ajax. Esse vai ser o primeiro vídeo. Nós vamos ter um vídeo sobre requisições assíncronas com Fetch, que é a forma mais atual e nativa do JavaScript, e com o Axios também, que é uma biblioteca muito famosa que muita gente está utilizando hoje em dia. Para uma requisição Ajax, nós precisamos importar o jQuery, que é ele que fornece o Ajax para a gente. Então, vem aqui jQuery CDN. Aqui. Unificado. Vou botar aqui. Importei o jQuery, já está disponível na aplicação. Vamos só confirmar aqui. Script, deixa eu baixar esse terminal. Vou colocar static.js auth.controller.js. Vamos criar o arquivo static.js auth.controller.js. Vou ver se está rodando isso aqui. Terminal. Opa, jQuery instalado. Bom, nosso jQuery já está instalado. Como eu sei disso? Porque esse dólar e essa função read são típicos do jQuery. Então eu não poderia usar ele se o jQuery não tivesse funcionando ali. Então vamos começar a nossa requisição. Para eu fazer, no caso aqui nós temos uma tela de login. Então para que seria essa requisição? Seria para fazer a autenticação do cliente, a autenticação do usuário que fosse inserir as credenciais aqui. Então, eu tenho que pegar esse usuário, tenho que pegar essa senha, e quando o usuário fizer o submit do formulário, o jQuery tem que interceptar essa requisição, esse submit, e acionar a requisição assíncrona. Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou definir um ID para esse form. Vamos aqui, form login. Eu quero que o jQuery escute o evento submit. E quando ele escutar o evento submit, eu quero que ele execute uma função. Vamos só ver aqui, alert submit detectado. Vamos ver, atualiza a página. Submit detectado. Mas presta atenção num detalhe que o evento submit tem. Eu vou dar o OK e ele vai recarregar a página. Quando eu estou escutando o evento submit, o que acontece? O comportamento padrão do formulário, quando ele faz um submit, é encaminhar os dados desse formulário para uma outra URL, no caso um login.php. Mas como nós vamos fazer uma requisição assíncrona, nós não queremos que essa página seja recarregada e que o próprio formulário faça o envio das informações. Eu quero que as informações sejam enviadas via Ajax. Então, para contornar esse comportamento padrão do submit, eu tenho o padrão aqui, a variável parâmetro e, que é do event, e eu posso dar esse comando e.prevent default.
O que vai acontecer? Eu estou informando para o meu script, quando ele detectar o evento de submit, que ele não prossiga com o comportamento padrão do formulário, que é enviar as informações para uma outra URL. Olha o que vai acontecer agora. Submit detected. Vamos atualizar aqui. Vou fazer o submit, ele vai detectar e a página não vai recarregar, ela vai continuar aqui. Aí cabe a mim fazer o tratamento da requisição. Então vamos começar aqui. Vamos pegar os dados, let data, usuário, vamos ver aqui, não tem ID. Usuário, senha. Pronto, já identificamos os nossas variáveis. Eu vou utilizar aqui a anotação do jQuery porque ela já facilita. Para você pegar um elemento do tipo input e o valor dele, você referencia aqui e utiliza a função val para ele pegar o valor. Senha, vamos repetir aqui. Senha. Pronto, já estamos pegando os nossos dados. Vamos fazer uma validação muito simples, só para não dizer que o campo está indo vazio, para ter essa segurança. Se usuário for igual a vazio ou a senha esteja vazia, eu vou só dar um alert, preencha todos os campos, dá um retorno para ele sair da função. Vamos testar nossa validação simples. Vemos que o usuário está mandando só a senha, preencha todos os campos. Só o usuário, preenche todos os campos. Usuário e senha, passou. Estou clicando aqui e ele não está submetendo, não está fazendo nada. Agora nós vamos literalmente fazer a nossa requisição Ajax, que é uma função de jQuery. $Ajax. E aqui nós vamos passar todas as configurações da nossa requisição. Vamos colocar aqui só os parâmetros básicos para fazer a requisição funcionar, que é: essa requisição vai ser de que tipo? Vai ser do tipo GET ou do tipo POST? Então, a primeira opção aqui vai ser POST. Como é uma submissão de formulário, quero autenticar, então eu quero que seja feita alguma coisa no back-end. Eu não estou requisitando nada, eu estou fazendo uma consulta para executar algum processamento. Então geralmente utilizamos o método POST. Para qual URL o Ajax vai ter que fazer essa requisição? Você pode ter você pode colocar o namespace completo da sua aplicação, mas no nosso caso aqui nós vamos utilizar um arquivo simples do PHP. Então, quando ele detectar esse submit, ele vai fazer um Ajax para esse arquivo aqui, ó, auth.php, que ainda não existe. Como é um método POST, eu posso enviar os parâmetros para ele que não seja diretamente na URL. Então, como é que eu faço? Aqui eu tenho o data. Nesse data você vai enviar todos os seus campos para ele. Como eu já peguei os dados aqui em cima na variável, eu vou apenas atribuir para ela. Pronto, o básico da nossa requisição já está feito. Agora eu preciso tratar o retorno dessa requisição, porque eu quero que ele faça a autenticação lá no meu arquivo valve.php e o meu arquivo valve.php vai retornar uma resposta. E eu tenho que tratar essa resposta. Nas versões anteriores do jQuery nós tínhamos a função success. Essa função era utilizada para tratar a resposta da minha requisição. Mas com o tempo essa função ficou depreciada no jQuery e eles desenvolveram um novo método, uma nova função que é a Done. Essa função Done só vai ser utilizada quando houver um sucesso na minha requisição. Ele vai fazer a requisição para o meu arquivo valve.php
vai fazer o processamento, vai conseguir autenticar e ele vai devolver uma resposta de sucesso. E esse método Done vai ser acionado, certo? Por enquanto vamos só colocar um console log aqui. Requisição com sucesso, certo? Então sempre que a minha requisição der certo, ele vai cair nessa opção aqui. Mas se der errado a requisição por algum problema, ele vai cair aqui no fail. Se eu fizer uma requisição por auth e der algum problema tanto na requisição quanto na resposta, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Então, por enquanto vamos colocar um console log. Erro na requisição. Pronto. Basicamente é isso que você precisa entender. O Ajax ele vai fazer uma requisição do tipo POST para essa URL, que pode ser um arquivo ou uma URL, uma rota amigável, com essas informações que estão indo na requisição. E se a requisição der tudo certo, ela vai cair aqui nesse Done, que vai executar esse console log. Se der qualquer problema, ele vai cair aqui no fail e vai dar esse console log. E existe uma terceira função, um terceiro método que é executado na requisição Ajax, que é o always. Away, na verdade. O que esse away faz? Independente da requisição ter sido um sucesso ou se ela tiver algum erro, esse away vai ser executado. Ou seja, ao final de cada requisição, independente se deu certo ou não, esse método vai ser executado. Vou colocar aqui, requisição finalizada. Lembrando que o Ajax ele é assíncrono, ou seja, ele vai executar essa função e se você tiver mais comandos aqui embaixo, por exemplo, continuar o processamento do submit, ele vai executar o Ajax, vai deixar rodando e vai continuar executando as suas instruções. Por quê? É uma requisição assíncrona, ou seja, ele pode continuar o teu processamento e continuar executando a tua requisição ao mesmo tempo. Se você quiser uma requisição síncrona, você utiliza esse parâmetro assim como false. O que vai acontecer? Ele vai executar a requisição e vai ficar aguardando uma resposta. Então, se você quiser um Ajax síncrono, você coloca aqui como false. Isso funciona bem para se você tiver só uma requisição Ajax. Se você tiver várias requisições, você perde o potencial do assincronismo, né? Então, vamos deixar ela assíncrona mesmo, já que nós não temos nenhum processamento aqui depois dele. Vamos lá testar nossa requisição. Eu vou abrir aqui o meu console, pressionar console. Esse erro 404 aqui é porque ele não está conseguindo encontrar o favicon aqui em cima. Está usando o default e está dando 404. Vamos lá, vamos atualizar a página. Vamos testar a validação. Não deixa passar sem usuário. Não deixa passar sem a senha. E com os dois ele tem que dar um erro porque o arquivo auth não existe ainda. Então, opa. Olha o que aconteceu. Ele fez a requisição aqui e não conseguiu. Ele retornou um 404. Mas preste atenção. Eu tenho um outro erro aqui, ó. Ele está dizendo que essas funções não são funções. Eu dei uma pesquisada aqui e não é always, com S no final. Vamos só retirar esse erro aqui. Usuário e senha, vou fazer o login. Olha o que aconteceu. Ele fez uma requisição por localhost auth.php, ó. Deu 404. Ele caiu naquele fail, que é o erro na requisição. Ele caiu no fail e ele caiu aqui no always também porque ele finalizou a requisição. Então é aquilo que eu expliquei. Se der alguma coisa errada com a requisição, ele vai cair no fail e independente se der certo ou não, ele vai executar o que tiver dentro do always, certo? Então vamos criar um arquivo auth.php. Aqui não, aqui auth.php.
vamos criar aqui a nossa loja. Okay. Vamos dar só um eco aqui, requisição AC. Nós só criamos o arquivo e demos uma resposta para ele. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer a requisição. Olha o que aconteceu. Requisição com sucesso, requisição finalizada. O que aconteceu? Olha aqui o status da requisição. 200. 200 significa que a requisição deu certo. E olha a minha resposta. O que aconteceu? O meu script fez a requisição para o Alpha PHP que existe, que nós acabamos de criar. Ele obteve uma resposta. Então, significa que a requisição deu certo. Significa que a requisição foi bem executada. Então, ele vai executar o que tiver dentro do Done. Ou seja, esse nosso console log, requisição com sucesso, que é o que nós temos aqui no console, ó, requisição com sucesso. E lembrando que o always também é executado ao final de cada requisição, independente se deu certo ou não. Então ele executou o que tem dentro do always, ele sempre vai executar o que tiver aí dentro, certo? Então é assim que funciona uma requisição Ajax. Você coloca um método, coloca a URL, e se você quiser mandar informação, você manda aqui no parâmetro data. Esse é o básico de uma função de uma requisição Ajax que você precisa entender. As configurações dele, se der certo, executa o que tiver no Done, se deu falha, executa o fail, independente se deu certo ou não, ele vai executar o que tiver no always. Vamos só terminar de configurar aqui o nosso Alpha PHP. Lembra aqui que eu mandei os parâmetros no data? Vamos ver se ele está enviando aqui. Vamos dar um vardamp aqui. Como é um método post, eu vou pegar tudo que tiver no post. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui network, vamos limpar. Olha aqui, ó. Eu enviei o meu usuário e a minha senha e ele enviou o vardamp aqui, ó. Ele deu um vardamp e eu consigo ver que as variáveis estão chegando lá. Perdão, os parâmetros estão chegando lá. Ó, eles estão sendo enviados aqui, ó, usuário e senha. Eles estão sendo colocados na requisição e lá no meu back-end, no meu alpha.php, eu estou conseguindo pegar os parâmetros. Agora vamos fazer uma lógica básica aqui. Se ele tiver um usuário e uma senha, e eu vou ecoar aqui usuário autenticado. Se não, eu vou ecoar falha na validação dos dados. Bem simples. Quando eu fizer uma requisição, obviamente eu vou ter uma resposta. Se ele for um sucesso, ele vai ter um response. Se ele der falha, ele vai ter um error. E o always você pode colocar um response ou algum outro tipo de dado que você queira receber aqui. Mas basicamente é o response e o error. Como eu vou ecoar alguma coisa lá do Alpha PHP, que nós já sabemos que está dando certo, então eu vou só dar um console.log response. Vamos fazer aqui no erro também. Atualizar, que teve mudança no script. Vamos lá. Opa, você viu o que aconteceu lá? Vamos de novo. Ó, pendente 200. Vamos ver o que ele mandou. Usuário autenticado. Por que ele demorou mais do que os outros? Porque aqui eu coloquei ele para dormir 3 segundos. Estamos aqui só tentando simular um tempo limite de execução. Ele vai dormir por 3 segundos e vai devolver uma resposta e a requisição vai ficar aguardando essa resposta. E o nosso arquivo PHP, o Alpha PHP, retornou o usuário autenticado e ele conseguiu dar um console log aqui, ó. Ele conseguiu ecoar a resposta, certo?
Então é assim que funciona uma requisição Ajax. Coloca o método, coloca a URL, coloca a informação caso você queira enviar. Se der certo, você executa o done, se der errado, você executa o fail, e ao final de cada requisição você vai executar o aways. Só um último detalhe, que você pode definir o tipo de resposta, data type. Esse parâmetro vai definir como vai ser interpretada a resposta retornada da sua requisição. Ou seja, aqui eu retornei um texto puro, mas, por exemplo, posso retornar um JSON encode status true e a mensagem usuário autenticado. E posso fazer a mesma coisa aqui embaixo, false, falha na validação dos dados. E aqui, ó, demorou 3 segundos, ele me retornou um texto. Só que, olha o problema daqui. Como eu não defini nenhum data type, ele vai entender que é um texto puro, um texto normal. Mas nas aplicações de hoje em dia nós temos respostas em um formato padrão, ou XML, ou é um JSON, como nós retornamos aqui um JSON. E para que eu não precise ficar tentando descobrir qual é o tipo da minha requisição, qual é o tipo de resposta da minha requisição, eu posso definir o tipo dela, como JSON maiúsculo. E o que vai acontecer? Quando a minha requisição for respondida, o Ajax já vai fazer o tratamento dessa resposta e para eu conseguir utilizar todas as funcionalidades dela. Como eu retornei aqui um JSON, o Ajax vai tratar e eu vou conseguir acessar os parâmetros dessa forma. .status.msg, que são as mesmas opções que eu estou enviando aqui, o status e a mensagem. Aqui eu vou conseguir utilizar elas separadas. Olha aqui, vou atualizar a página, vou fazer requisição, retornou. Olha aqui, eu consegui acessar as opções separadamente, o status e a mensagem. Se eu tirar aqui o data type, olha o que vai acontecer. Atualizar a página. Vamos esperar. Olha o que aconteceu. Undefined. Por que está indefinido? Mesmo que o servidor tenha retornado um JSON, o Ajax ele não conseguiu identificar o tipo da resposta. Então ele não consegue liberar as funcionalidades de um formato JSON para você. Então por isso que é importante você definir, além dessas 3 opções básicas, o tipo do retorno, para você conseguir tratar ele nas opções do done, do fail e do always. Independente de você ter um tipo de resposta, um tipo de requisição, você precisa incluir o data type. Espero que você tenha entendido aqui como funciona de forma muito básica uma requisição Ajax. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. E eu vou te pedir para deixar um like, compartilhe esse vídeo e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho aqui de baixo. Forte abraço e até a próxima!